Irmãos, a gente está vindo de uma cidade totalmente destruída na semana passada, a cidade de Gomorra e os seus arredores. Então Sodoma e outras cidades ali em volta, totalmente destruídas, aniquiladas pelo fogo por causa do pecado de homens maus. E aí vocês lembram, lá no final, o que ficou para nós é que aquelas cidades foram destruídas por causa do pecado daqueles homens, mas Deus quis livrar um homem dentro daquela cidade, e Ele livrou esse homem e a sua família, por causa do clamor de Abraão. Deus livrou o justo Ló. E o que fica para nós marcado é que em meio a toda desesperança, nós temos uma esperança, uma firme convicção de que o nosso Deus está cuidando, e não é simplesmente Ele está cuidando e o passarinho voa, Ele está cuidando e chove, a água cai do céu. Nosso Deus, Ele está preocupado com o seu povo, Ele faz questão de cuidar do seu povo. E ainda que fosse só um justo naquela cidade, o justo Ló, Deus tira Ló de dentro daquela cidade e Ló escapa da destruição da cidade. Por que isso? Porque quando nós falamos sobre a expiação de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, não é meramente por, assim, Jesus morreu e ok, aí você fala assim, Jesus morreu e Ele vai me salvar? Sim, mas como que é isso? A gente não tem a noção muitas vezes de que Jesus morreu, não simplesmente Ele morreu e nos oferece sua morte. Lembra do exemplo de Sodoma, do juízo de Deus exercido sobre os homens? O juízo de Deus não falha. Então Jesus morreu em expiação do seu povo. Jesus morreu por um propósito. Jesus morreu para vindicar o seu povo, para fazer justiça ao seu povo. Então o ímpio, ele é destruído por causa da justiça, e na cruz de Cristo nós vemos essa justiça satisfeita, como todos nós merecíamos estar em Sodoma sendo destruída, mas Deus quis livrar Ló, o justo, e a sua família. Assim Jesus, Ele experimenta na cruz o sacrifício, Ele experimenta na cruz o juízo, a exigência da justiça perfeita, como os homens de Sodoma experimentaram. Só que Cristo, Ele é justo, Ele é o justo perfeito, não um justo como Ló. Ele é o justo que não falta justiça nele, e por causa disso Ele nos justifica, Ele coloca a sua justiça sobre nós. Então não é uma mera morte, não é como se eu chegasse para você e falasse: olha, Jesus morreu e você pode ser salvo por isso. Não, Jesus morreu por um propósito definido. Não é como Sodoma. O sacrifício de Cristo, a justiça de Deus cumprida em Cristo, é maior do que a justiça de Deus cumprida em Sodoma, porque em Cristo Ele está no lugar, Ele está em expiação. Por que isso tem tanto valor para nós? Obviamente que nós somos salvos por causa desse sacrifício, mas mais do que isso, no capítulo 20 a gente vai ver que Abraão, ele está diante de um tribunal. Olha o que acontece em versículos 10 e 11. O que Abimeleque pergunta para Abraão, e nós vamos descobrir daqui a pouco quem é Abimeleque. Mas o rei Abimeleque, ele fala com Abraão: o que você estava pensando para você fazer isso? Por que você fez isso? E Abraão está diante desse tribunal. Mas lembrando, nós estamos vindo de um cenário onde Deus, Ele zela pelo seu povo. Então Abraão, ele não está diante de um tribunal qualquer, sendo julgado e condenado pelos seus erros. Ele está diante do tribunal da graça. Abraão, ele está diante do tribunal do favor. Ele está diante de um tribunal onde o juiz é compassivo. E hoje nós vamos falar justamente sobre essa graça maravilhosa do Senhor. Vamos entender o que está acontecendo para ter chegado nesse diálogo aqui, que Abimeleque fala isso, questiona Abraão, né? O que você estava pensando de fazer uma coisa dessa? Lá no versículo 1, depois da destruição de Sodoma, no capítulo 19, Moisés começa a nos contar que Abraão, ele parte dali, da onde ele estava, para a terra do Neguebe. Mas onde é que Abraão estava? Ele está partindo de onde? Ele não está partindo de trás do capítulo 18. Lembra que Moisés, ele começa a contar uma história para o povo de Israel, e esse é o livro de Gênesis,
Então lá no capítulo 13, Moisés fala o seguinte, se eu não me engano é o 13:13. Ora, 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E a partir do versículo 14 e do capítulo 14, Moisés começa a contar a história dos homens de Sodoma. Por isso a destruição, e aqueles homens totalmente atemorizados caem nos poços de betume no capítulo 14. Por isso a caminhada que vai acontecendo até chegar na destruição de Sodoma. Chegamos em Sodoma. Moisés ele contou para o povo de Israel a história de Sodoma. É uma digressão. E agora ele vai voltar para Abraão. Abraão, ele lembra que lá no final do capítulo 12, ele saiu do Egito, saiu totalmente do Egito. E agora, depois que Moisés contou a história de Sodoma, Abraão no capítulo 20, ele volta. Então, como a gente estava falando de Abraão, lá no capítulo 13, lá atrás, partindo dali do Egito para a terra do Negueb. Negueb é perto do Egito. E é interessante que o significado do nome Negueb é literalmente terra seca. Então pensa que Abraão lá no Egito ele ganhou muitos bens, ele ficou muito rico quando ele fez a mesma coisa que ele faz no capítulo 20, quando lá no capítulo 12 ele fala para o rei do Egito que Sara é irmã dele, é prima dele, é parente dele. Então ele sai dali, vai para a terra do Negueb, para uma terra seca, e habita entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Essas terras, talvez você pense assim, por que tem isso aqui em Gênesis? Por que Moisés está falando de Negueb, de Cádiz e de Sur? Gente não conhece isso. Por que isso teria algum peso para o povo de Israel? Mas se a gente parar para pensar, nós passamos por essas cidades nos últimos capítulos. Sur é o lugar para onde Agar foge para o deserto. Ela está caminhando para Sur, ela está próxima a Sur. E Sur, o significado do nome Sur é literalmente muro. Sur é a fronteira, é o muro de fronteira do Egito com as outras terras. Então pensa que Abraão, ele partiu dali do Egito, foi para a terra do Negueb e está habitando, está morando em Gerar. Está perto do Egito ainda. Ele não se afastou totalmente do Egito. Então ele está nessa terra seca. Ele está nessa fronteira entre Cádiz e Sur. Ele está na fronteira entre o Egito. Vocês lembram o que é a terra do Egito? A terra do Egito é a terra da onde Deus vai libertar Israel. E o povo de Israel, quando Moisés está falando isso aqui com eles acabaram de sair do Egito. Imagina que eles estão fugindo do Egito, escapando do Egito para a terra prometida. E Moisés está contando para eles a história de Abraão, um homem que também saiu do Egito e está indo para uma terra prometida. E ele ainda não saiu totalmente do Egito. Ele está perto, ele está próximo. É interessante a gente ter esse plano de fundo, porque lá em Gerar, onde Abraão está morando, é o extremo sul da terra prometida. Então é como se ele estivesse num lado totalmente contrário ainda da terra prometida, para onde ele ia caminhar. Ele ainda não chegou lá, ele está no extremo sul, ele está no lado contrário, mas ele está caminhando para lá. Então no versículo 2, disse Abraão de Sara, sua mulher. Mais uma vez, como ele faz lá no capítulo 12. Versículo 2, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Sara era uma mulher muito bonita. E lá no capítulo 12, ele faz esse combinado com Sara. Lá no... Deixa eu ver se eu vou achar o versículo aqui. É no capítulo 12. Ah, sim. No capítulo 12, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, Abrão disse a Sarai ainda, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Capítulo 12, versículo 11. Vou ler o 13 agora.
Dize, pois, e aí ele faz esse pacto com Sarai, fala com eles que você é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, e me conservem a vida. Esse é o pacto que Abraão faz com Sara. Não, fala que você é minha irmã. E aí, caminhando mais uma vez, ele fala com Sara. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, ele fez exatamente do jeitinho que Abraão tinha planejado. Do jeito que ele pensou, foi o jeito que aconteceu. E Abimeleque, assim como o rei do Egito, mandou buscar Sara, que era a irmã de Abraão, porque ela era muito bonita. Versículo 3: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então imagina, Abimeleque totalmente inocente na história, ele toma aquela mulher lindíssima para si, acreditando que ela é irmã de Abraão, e aí de noite no sonho Deus fala com ele assim: você já está morto, você já está contado para morrer, por causa daquela mulher que você pegou para você. E aí a gente começa a ter a noção que Abraão, ele saiu do Egito, mas ele está flertando com o Egito ainda. Ele ainda está apaixonado pela sua personalidade do Egito. O velho pecado de Abraão ainda está caminhando com Abraão. E então aquela noção da graça, e como a gente tem conversado na quinta-feira, uma vez que você é salvo, você precisa se posicionar e lutar pela sua santificação, lutar contra o pecado, declarar guerra contra o pecado, porque o pecado não foi extirpado, você foi justificado, mas você precisa se posicionar contra isso. Nós não temos força para lutar contra isso. Olha Abraão, ele saiu do Egito, ele foi libertado do Egito, ele ficou preso lá no capítulo 12, eles foram presos porque ele enganou o rei, e libertado, agora fora do Egito, ele ainda caminha próximo do Egito, e as suas atitudes são atitudes de quem estava no Egito, de quem tem medo do que pode acontecer a ele. Então, esse velho pecado com meias verdades é onde Abraão tenta solucionar o seu medo. Abraão, a gente vai entender lá na frente, como ele fala no versículo 11, o motivo pelo qual ele mentiu, mas olha para você ver, ele não abandona o velho pecado, ele está agarrado nisso porque ele acredita que isso pode salvá-lo, ele acredita que isso vai talvez aliviá-lo de alguma maneira ainda. E com meias verdades, um homem de Deus acaba se afastando da verdade completa. Com meias verdades a gente se apega ao medo, mas João fala para nós lá na sua primeira carta que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, o amor da verdade, quando nós estamos nele, nós não precisamos ter medo. Mas o que ele está falando? Você não pode ter medo? Não, você não precisa ter. Você pode se refugiar no alto refúgio que é o Senhor dos exércitos. Uma coisa interessante é que nós sabemos que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, apontando que ele vai ser um grande patriarca, pai de muitas nações, colocado por Deus. E o que é interessante? O nome de Abimeleque, do rei Abimeleque, significa meu pai é rei. Eu sou péssimo com piadas, irmãos, com piadinhas. Eu estava falando com a Ana essa semana. O que é interessante? Abraão, ele é o filho de Deus, e ele é chamado para ser pai de muitas nações. E olha o contraste que Moisés coloca aqui, contando essa história, que realmente aconteceu. Mas olha como que acontece o negócio, que Abimeleque significa meu pai é rei, e Abraão, que é o verdadeiro filho do rei de toda a terra, ele poderia se colocar assim: Abimeleque é meu pai é rei, e Abraão, meu pai é rei. De novo, mais uma vez, Abraão se metendo, eu falei que era ruim de piada, Abraão se metendo cada vez mais em desventuras por causa do seu pecado. Mas é interessante a gente ter esse contraste, porque o nome de Abimeleque significa isso, ele é filho de um rei. E Abraão, ele não é somente filho de um rei, ele é herdeiro de toda uma nação.
ele é herdeiro da Santa Jerusalém, da terra prometida. Mas Abraão, ele não se porta como filho de um rei verdadeiro. Abimeleque sim, Abimeleque ele está agindo, cuidando da sua terra. Abraão não, Abraão ele está agindo em negligência com o que foi confiado a ele. Então, o Senhor aparece a Abimeleque em sonhos de noite e diz: você está contado para morrer, você vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque essa mulher tem marido. Versículo 4: ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Vocês lembram de alguém que falou isso alguns capítulos atrás? Alguém que se coloca em defesa do inocente. E é por isso que eu falei esse contraste, como que é interessante. Abimeleque é quem tem o nome de que um pai terreno é o seu rei. Mas o que nós vamos ver do versículo 3 até o 7 é que quem foi chamado para abençoar, ele não abençoa. Quem foi instituído e colocado sobre ele o ofício, você foi chamado de Abraão para abençoar muitas nações, para ser pai de muitas nações. Ele não abençoa, ele se coloca enganando, ele se coloca mentindo e com medo. E o que nós vamos ver? Que o incrédulo, alguém de outro povo, precisa se colocar na posição em que o Filho de Deus precisaria se portar. Sabe como é o nome disso, irmãos? É ironia. A ironia das nossas vidas, a ironia da postura que nós professamos, mas não assumimos, a ironia da responsabilidade do Deus que é soberano, chamou Abraão, mas Abraão ainda tem medo. Então, quem é chamado para abençoar não abençoa, e quem não abençoa faz o quê? Quando alguém tem que abençoar, quando Deus te chama para abençoar e você não abençoa, você não se coloca na postura de abençoar, o que você acaba fazendo? Quem não faz nada, quem fica parado, quem é omisso, amaldiçoa. Abraão, que é chamado para abençoar, ele não abençoa, ele acaba amaldiçoando. Esse homem aqui, Abimeleque, está contado para morrer por causa da omissão de Abraão. Um homem ia morrer porque Abraão esqueceu, que Abraão se esqueceu de quem é o seu Deus, de qual é o seu chamado, de para que ele foi levantado. Nós precisamos nos lembrar lá do texto de Mateus: nenhum pretexto vai ser aceito no dia do juízo final. Nenhum pretexto. Aqueles que vão dizer: Senhor, mas em seu nome eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nenhum pretexto vai ser aceito pelo Rei dos Reis. Então Abimeleque ele ainda não havia possuído, e por isso ele disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Eu só quero lembrar lá em Gênesis 18, 23, 2 capítulos atrás, quem é que fala isso? Abraão, se aproximando do Senhor, disse: destruirás o justo com o ímpio? O Senhor vai fazer isso, Deus? O Senhor é Deus compassivo. Mas o que a gente está vendo aqui é que precisa um ímpio, um incrédulo se levantar, porque o Filho de Deus está sendo omisso. Quem tem a responsabilidade está omitindo a sua responsabilidade. Versículo 5: não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Eu fiz isso sem maldade. E aqui nós vamos ver no versículo 6 a chave da graça do Senhor. O que nós estamos falando tanto sobre graça, que o Senhor ele age com graça para com Abimeleque. Respondeu-lhe Deus em sonho mais uma vez: bem sei, eu sei, Abimeleque, que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Eu te livrei do seu pecado, eu agi com graça, eu te guardei para que você não pecasse. Eu sabia do seu limite e até onde você iria, por isso eu intervi. A graça é o favor do Senhor que interfere na nossa vida. A graça é o favor do Senhor que interfere no nosso caminho, às vezes tão obstinado. Eu preciso chegar lá, eu preciso traçar caminhos.
mas o Senhor, Ele intervém com graça. O Senhor, Ele intervém com seu favor. Então o Senhor, Ele age com graça para com Abimeleque também. Versículo 7. Aí o que o Senhor diz para ele? Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituir, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Estão enxergando o que está acontecendo aqui? O que Deus está falando com Abimeleque? Esse pecador, esse aqui que me faz vergonha, esse filho meu que está me fazendo vergonha, ele é um profeta. Eu chamei ele para ser profeta, e ele tem que aprender a abençoar, ele tem que aprender a interceder, porque eu chamei ele para ser um profeta. Ele não está exercendo isso, mas ele vai aprender. A graça eficaz do Senhor conduz as coisas até acontecer. E Deus fala isso com Abimeleque: esse pecador, ele é um profeta, ele não está agindo como isso, ele está envergonhando o meu nome, mas ele é um profeta, e ele vai agir como tal. Então restitui a sua mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e ele vai interceder por você, ele vai orar por você, e no final do 7, e viverás. Se ele orar por você, viverás. Porém, se você não fizer isso, se você não me obedecer, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. A gente tem que pegar essas coisas, porque é maravilhoso ver a Bíblia ecoando as frases da Bíblia. Vocês lembram quem foi que ouviu isso? Certamente morrerás e não viverás. É o que Deus fala com Adão e com Eva: se você comer desse fruto, se você me desobedecer, certamente morrerás. Lá em Gênesis 2,17, certamente morrerás, morrendo morrerás. E o que a gente vai ver aqui? Um que não é chamado para abençoar, um que não é chamado para ser descendência do povo de Deus, um que não é chamado para ser patriarca de Deus, ele vai obedecer ao Senhor. Enquanto o homem de Deus, o profeta, o filho de Deus, ele está desobedecendo, ele está agindo com displicência quanto ao que lhe foi confiado. E aí o que Deus fala com ele? Se você me desobedecer, você sabe que certamente morrerás. E Abimeleque sabia. Abimeleque sabia, e ele vai lá e faz. O que Abimeleque faz logo em seguida? Versículo 8: levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, reuniu todo mundo e lhes contou todas essas coisas. E aqueles homens ficaram muito atemorizados. Aqueles homens tiveram temor do Senhor. Vocês lembram o versículo 10 que a gente leu, que nós vamos chegar lá agora? O que Abraão fala no 11? Eu tive medo que nessa terra não tivesse temor do Senhor. E olha o que acontece sem Abraão saber. Aqueles homens, eles têm temor do Senhor. É interessante que nós não temos a capacidade de descobrir quem é que tem e quem é que não tem temor do Senhor. Não cabe a nós isso. Mas em tudo isso, em quem nós devemos confiar? No que nós pensamos? Nas coisas que nós estamos planejando? Será que amanhã vai acontecer isso? Então eu preciso fazer isso. Eu estou com medo que isso possa acontecer. Mas olha só, aqueles homens de um outro povo, não da casa de Abraão, não chamados para ser Israel, aqueles homens se levantam de madrugada com temor ao Senhor. E o que nós vamos ver do versículo 8 ao 13? É o que o incrédulo, o outro povo, ele abençoa. O incrédulo faz o que Abraão não fez. Versículo 9: então Abimeleque chamou Abraão, e ele falou com Abraão, no 9: que é isso que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Você me fez uma coisa que você não deveria ter. Isso não se faz, Abraão. O que é isso que me fizeste? Que é isso que nos fizeste? Vocês lembram de outra frase onde acontece isso? Lá em Gênesis 3,13, quando os homens, eles traem a Deus e comem do fruto. Que é isso que vocês fizeram?
é necessário um ímpio, um incrédulo, chamar a atenção de Abraão, que Abraão não se despertou para quem é o Deus que ele está servindo. É necessário um incrédulo falar com Abraão: Abraão, você está agindo como Adão, de novo, você está repetindo os mesmos erros. Quem é que você é, Abraão? Quem é o seu Deus? E o mais maravilhoso disso tudo é a soberania do Senhor trabalhando nos entremeios, porque Abimeleque, ele não sabia da onde que Abraão tinha vindo. O Senhor fala com ele: que é isso que nos fizeste, em que eu pequei contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino. Você fez o que não se deve fazer. Versículo 10: disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? E aqui nós chegamos no nosso texto. O que você tinha na cabeça, Abraão, quando você fez isso? Você colocou tamanho pecado sobre nós. O que você estava pensando? Você serve a qual Deus, afinal de contas? Você está agindo como quem serve a Deus? Quem é que você é de verdade? E o que Abraão responde para ele no versículo 11? Com certeza, totalmente envergonhado. Respondeu-lhe Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Certamente não tem temor de Deus aqui. E a grande ironia da história é que Abimeleque e os seus homens tinham mais temor de Deus do que Abraão. Abraão, com medo de que os homens não tivessem temor de Deus, ele é omisso. E quem acaba não tendo temor de Deus é o próprio Abraão. Abraão, no seu medo, criando coisas na sua cabeça, o que vai acontecer dali a pouco, ele acaba se precipitando no erro. Ele acaba sendo omisso e pecando. E mais uma vez lembrando, essa é a nossa peregrinação. Talvez você olhe e pense assim: nossa, essa história de Abraão, como é que Abraão faz uma coisa dessa? Essa não é a nossa história? Como é que nós fazemos essas coisas? Não tem cabimento, né? É irracional. Como que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, mas nós, diante das situações, temos medo. E é por isso que nós declaramos no Salmo 46: o Senhor é o nosso refúgio. E nós precisamos declarar isso: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu refúgio, é o nosso refúgio, é quem cuida do seu povo. Porque nós nos esquecemos disso. Nós olhamos para as situações e a gente pensa assim: não vai dar, eu preciso planejar um plano, porque não vai dar. E aí, como nós falamos na semana passada sobre Sodoma, as escolhas que o povo faz para tentar se proteger. Mas olha as escolhas que Abraão faz para tentar se proteger junto com Sara. Qual que é a diferença deles? Como eu falei sobre a expiação no início, a diferença é essa: Sodoma estava no tribunal da justiça perfeita, e Sodoma, nesse tribunal, Sodoma cai. Diante da justiça de Deus, nenhum homem pode permanecer. Mas Abraão, ele está no tribunal da graça do Senhor. Então o Senhor, ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, você mentiu, eu vou te matar. Não, Abraão, você mentiu, eu quero te perdoar, volta aqui, vamos consertar as coisas. Isso é a benignidade do Senhor. Quando nós lemos nos Salmos falando sobre a benignidade de Deus, é isso. É o Deus com amor de aliança, agindo com o seu povo, trazendo seu povo de volta. É Deus nos reunindo todos os domingos aqui mais uma vez, reunindo seu povo que errou durante a semana, mas que precisa abandonar os seus pecados. E nós estamos caminhando, aprendendo dia após dia. Então, diante desse medo irracional, a nossa atitude, obviamente, é uma atitude irracional. E aí, como eu falei, nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus. Nós precisamos nos lembrar, Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Deus Criador é o nosso refúgio. Olha o que acontece no versículo 12. E aí Abraão vai tentar explicar.
Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O medo irracional nos leva a tentar racionalizar o nosso pecado. Quantas vezes, irmão, eu não vou te perguntar nem na sua vida, quantas vezes essa semana você se pegou justificando para você mesmo um pecado que você tinha cometido? Não, mas não é bem assim, porque eu precisei fazer isso por causa daquele negócio que aconteceu. Você não vai entender, mas eu entendo, eu mesmo entendo. Sabe que os meus pais me trataram dessa maneira e isso justifica o meu pecado. Não é porque os meus hormônios, sabe? É pecado, irmãos. Não estrague a sua confissão verdadeira com a justificativa. Não tenta justificar os pecados. A nossa confissão é confessar, não é justificar. Porque quando nós tentamos justificar, a nossa justificativa é vergonhosa. Imagina Abraão na frente de Abimeleque tentando explicar para ele tudo isso que aconteceu. E Abimeleque olha para ele assim: cara, o que você fez? Você quase matou todo um povo por causa de um capricho seu por medo. E se colocando em medo, com temor de que os homens não tivessem temor do Senhor, você acabou de mostrar para nós uma coisa: você mesmo confia no seu Deus. Com medo de ir para um lugar onde os homens não confiam em Deus, você está demonstrando que você não confia. E aí Abraão ele começa a se lembrar, versículo 13: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar que entrarmos, dirás ao meu respeito: ele é o meu irmão. É muito difícil, irmãos, a gente entrar em pactos, sabe, pactos, alianças pecaminosas, assim como essa que Abraão faz com Sara. A gente se coloca num relacionamento pecaminoso com outras pessoas, com a gente mesmo. A gente se coloca em situações que nós vamos entrando mais como os homens de Sodoma, e não dá para sair. E a gente começa a alimentar essa aliança. E é necessário às vezes um homem de Deus para interferir nisso. E olha para você ver que Deus usa até um homem de Deus que não é um homem de Deus, um Abimeleque, um rei de outro povo, para mostrar para Abraão a discrepância da vida dele. Como que é tão absurdo o filho de Deus se portar como um filho de Satanás, como um mentiroso. Isso não é da sua natureza. Você não precisa viver assim. Lembra do filho pródigo? Você não precisa comer lavagem. Você serve a um pai verdadeiro, a um pai maravilhoso, a um pai que tem poder sobre todas as coisas. Você não precisa ter medo. Você não precisa se colocar nesse medo irracional. Você precisa ter a razão. A razão do quê? Do que é a verdade. E o que é a verdade para nós? Nós falamos sobre isso hoje de manhã. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. E aqui o incrédulo, porque é de outro povo, abençoa Abraão, o chamado para abençoar. Que vergonha para Abraão, que vergonha para nós, nos colocando como filhos dessa terra, como filhos deste mundo, buscando coisas e soluções nessa terra, nessa vida, que não vão nos satisfazer. Que vergonha. Assim como Adão e Eva. E é interessante que o cenário está todo pintado aqui, os versículos, as passagens. Certamente morrerás, que é isso que fizeste. E agora envergonhados, tentando se esconder de Deus. Disse Abimeleque, no versículo 15: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Abraão, essa terra toda, vai para onde você quiser, está disponível para você. E a Sara disse:
dei 1000 ciclos de prata ao teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificado. Não fiz nada, e vamos deixar isso bem claro. Pronto, vamos resolver esse assunto. É necessário o incrédulo agir como homem de Deus, porque o homem de Deus está sendo omisso. Será que nas nossas casas, irmãos, precisa outra pessoa de fora agir como homem de Deus na nossa casa, porque nós estamos sendo omissos? Será que nós, como homens, como sacerdotes da casa, precisa alguém vir interferir, porque nós estamos nos esquecendo que o Senhor é o nosso refúgio, que nós não precisamos ter medo? Mulheres, será que precisa uma outra pessoa dar conselhos ao seu marido? Porque você se esqueceu da palavra do Senhor e em vez de encorajá-lo, você está colocando mais medo no seu marido diante das situações. Você está, em vez de falar assim: não, Abraão, eu acho, pela palavra do Senhor, que a gente não deve fazer isso, nós não devemos mentir. Era isso que Sara deveria ter feito. Mas olha que vergonha para Sara, ela é complacente com isso. E a todos nós, as crianças, é necessário a gente inventar mentiras para solucionar os nossos problemas? É necessário a gente recorrer a mentiras ao inimigo das nossas almas? Satanás é o pai da mentira. É necessário a gente recorrer a isso para que a gente possa escapar das situações difíceis? Quem é que nós somos, irmãos? Nós somos filhos de quem? Versículo 17: e orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão finalmente ele se coloca na posição que ele deveria estar desde o início. Ele não precisava ter ido para lá com medo e trair o Senhor. Ele poderia ter chegado lá e ter feito isso. Abimeleque, eu sou peregrino, eu sou um homem de Deus, eu quero orar por vocês, eu quero abençoar vocês. Eu tenho menos coisas, menos riquezas do que você que é rei, mas eu sou um homem de Deus, e a maior riqueza que eu posso compartilhar com você é isso. Eu posso te abençoar em nome do Senhor. Abraão, ele trai o seu chamado, ele trai a sua vocação, mas o Senhor leva Abraão de volta. O Senhor coloca Abraão no tribunal da graça e mostra para Abraão quem é que ele é. Mostra para Abraão que ele é chamado a ser pai de uma descendência. E vamos lembrar o valor. Por que Deus faz isso? Não é por causa do valor de Abraão, é por causa do valor de Cristo. Em Abraão viria a descendência do Cristo, de Isaac viria a descendência do Cristo, de Jacó a descendência de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós somos colocados no tribunal da graça, e o Senhor nos lembra que nós somos, não é porque nós somos muito maravilhosos. O primeiro ponto é que nós somos precisados, é preciso que nós sejamos colocados nesse tribunal. E se nós precisamos sentar no tribunal, é porque nós somos culpados. Mas nesse tribunal da graça, o Senhor nos mostra que é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nós somos chamados justos. É por causa da fé em Jesus que a justiça é imputada a nós. É porque nós precisamos cumprir um chamado para Jesus. Abraão tinha uma responsabilidade que ia se cumprir em Jesus. E por causa de Jesus, não por causa de Abraão, Deus traz Abraão de volta. Mentir nunca vai valer a pena, irmãos. Nunca. Se você tem duas opções, falar a verdade vai arrebentar. Você vai perder a cabeça por falar a verdade. Fale a verdade. Seja como João Batista. Que seja necessário morrermos. Mas afinal de contas, quando nós recorremos ao medo, fugindo da verdade e abraçamos a mentira, a gente está com medo dos homens, assim como Abraão. O que eles vão pensar de mim? O que é que eles vão fazer comigo? O que é que importa, irmãos, o que os homens vão fazer com você? Você é filho de Deus.
Mais uma vez, o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio, Ele é o refúgio do seu povo, Ele habita na sua santa cidade. Não recorramos à mentira, nunca vale a pena, nunca vai valer a pena fingir ser quem nós não somos, nunca vai valer a pena trabalhar com meias verdades. Mas assim como Abraão, se você se envolveu na mentira, hoje nós temos a oportunidade. O Senhor nos reuniu aqui como seu povo, mais uma vez, diante da sua palavra, no seu tribunal de graça, para nos lembrar quem nós somos, para nos proporcionar arrependimento. Você pode se arrepender hoje, se arrependa. Nós precisamos nos arrepender, porque tudo que nós somos é mentira, mas a palavra do Senhor é a verdade. O Senhor nosso Deus, Ele é a verdade. Nós podemos recorrer a Ele, porque nós precisamos atentar à nossa responsabilidade. O que é que nós somos chamados a fazer? E eu não estou falando só de um dom que Deus te deu, e que você precisa abençoar outra pessoa com esse dom. A vida comum, o seu dia a dia comum, irmão. Se você foi chamado por essa santa vocação, a santa vocação que o Senhor nos deu, de sermos filhos dEle, sermos filhos da verdade, de sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos agir como tal. Essa é a nossa responsabilidade. Abraão, ele é chamado, para você ver que maravilhoso, ele é chamado para ser pai de nações. Muitos vão ser chamados filhos de Deus a partir de Abraão, pela fé. Mas em primeira instância, e talvez esse era o medo de Abraão, ele é chamado para ser servo, ele é chamado para servir. Lembra Abimeleque? Meu pai é rei, mas Abraão é chamado a ser patriarca. Então, sendo patriarca, sendo pai de nações, sendo servo, essa é a responsabilidade dele. E aí ele chega nesse reino longe do Egito, um pouco, caminhando para fora do Egito, mas ecoando as experiências da sua vida no Egito, a sua vida antes da libertação, ecoando essas experiências. Ele tem medo de ser servo, ele tem medo de servir, porque servir é uma coisa maravilhosa. Você tem o título de que você é um filho de Deus, é uma coisa muito boa, que você é um servo, é uma coisa linda. Mas servir não é fácil, porque servir inclui uma coisa que é a coisa mais difícil de servir, é o serviço. O serviço é muito difícil. E olha o que acontece com Abraão no final. Orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque. Abraão finalmente, ele está nessa posição que Deus o colocou para ser. Lembra que Deus fala com ele? Abraão, sendo você será, lá no capítulo 18. Sim, Abraão, sendo você será, que você já é, eu já vejo, eu já sei que você é, eu vou produzir isso em você, eu vou te conduzir a isso. E aí é interessante que no versículo 18, o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Quem é que era estéril aqui antes? Sara que era estéril. Mas o Senhor, Ele chama Abraão a orar por aquelas mulheres estéreis. E Deus sara todas aquelas mulheres. E aí Abraão fica pensando assim: Senhor, mas a minha mulher que era estéril, eu poderia ter orado por ela. E o difícil de servir, o serviço, é difícil, é pesado por isso. Porque por vezes você é chamado a servir em coisas que você tem necessidade, mas o Senhor nos chama a servir uns aos outros. Assim como Cristo, lá no Getsemane, padecendo em angústia, Ele é chamado a ser o maior servo de todos. Assim como Cristo, na última ceia, Ele é chamado a lavar os pés dos apóstolos. Nós somos chamados a isso, a servir, sem mentiras, a servir de verdade. E no caminho do serviço vai ter um dia que vai ser muito complicado, porque você vai ser colocado como servo. Aí você vai falar assim: sim, Senhor, é isso que é ser servo. E eu abro mão de todo o meu orgulho para que o nome do Senhor seja glorificado, que eu seja humilhado. E olha a humilhação que Abraão passa por causa do seu pecado.
para que a responsabilidade que o Senhor o confiou seja finalmente cumprida, seja finalmente completa. Lembra, nenhum pretexto será aceito no dia do juízo. E a responsabilidade que o Senhor nos confiou de sermos servos, ela vai ser cobrada, ela vai ser exigida. Então nós precisamos, irmãos, nos colocar nessa noite como servos. Custe-nos o que custar, porque ainda que os montes se abalem, esse terror não vai nos dominar. Ainda que sendo servo, isso nos custe muito, nos custe tudo, nos custe o nosso orgulho, isso não vai nos abalar, porque o nosso Senhor está assentado no alto sublime trono. Nós temos o sacerdote perfeito que intercede por nós, melhor do que Abraão que intercede por Abimeleque, melhor do que Abimeleque que chama a atenção de Abraão. O nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos chama para perto, Ele nos limpa, Ele nos transforma. E Ele nos diz, assim como Ele fala para Abraão nos versículos 17 e 18: você precisa orar por essas mulheres estéreis. Mas a minha mulher, Senhor, apenas confie. Confie, não tenha medo, confie. O seu medo é irracional, confie na razão da verdade. Isso é a fé. E Abraão, uma vez crendo, ele precisa agora exercer a sua fé. Pense, se você perder um braço, se um braço seu for amputado, você vai continuar caminhando o resto da sua vida. Você vai desenvolver outras maneiras de trabalhar com a outra mão, sem um braço. Assim é com a nossa fé. Se você não exercitar a sua fé, irmão, você vai se acostumar em viver uma vida parada. E o que Deus está fazendo aqui com Abraão é justamente isso. Abraão, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa trabalhar, sair dessa inércia. Se levanta, vai abençoar, porque você é um abençoador. Você precisa orar por eles, você precisa pregar para eles, você precisa testemunhar para eles. E a minha mulher, Senhor, e a minha necessidade, apenas confie. Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. É o que Ele fala lá no capítulo 16, se não me engano. O El Shaddai, o Senhor Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Então, irmãos, para nós encerrarmos mais uma vez, o valor aqui não é porque Abraão é muito especial. Abraão é um pecador miserável, mas o Senhor se compadece de Abraão por causa de Cristo. O Senhor se compadece de nós por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da expiação de Cristo no nosso lugar. E porque o Cristo precisaria vir, e Deus queria que viesse da promessa impossível feita a Abraão, por causa de Cristo, o Senhor se compadece de Abraão. E lembra, Abraão, você precisa cumprir a sua responsabilidade. Mentir nunca vale a pena, nunca, em hipótese alguma. E nós precisamos hoje quebrar os nossos pactos pecaminosos. Você pode quebrar o pacto pecaminoso. Como? Se lembra da responsabilidade. Se lembra quem é o Deus que te chamou. Você não precisa ter medo da posição que você se colocou. Deus velará por você. Deus cuidará de você. Deus cuidará. Você não precisa se colocar nesse medo irracional. Apenas sair dessa situação. E olha para você ver que em nenhum momento a gente tem Abraão assim: é verdade, eu precisava fazer aquilo, eu não fiz, eu vou lá fazer. Ele não toma essa atitude. Abimeleque sim, lá no versículo 8 ele se levanta, reúne todo mundo e vai lá. Abraão não. Versículo 17, Abraão, ele simplesmente faz. Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Ele é chamado para servir, ele serve. Ele é chamado para abençoar, ele abençoa. Ele é chamado para se arrepender, ele se arrepende. Ele está diante de Deus, não em um momento. A sua vida toda é diante de Deus. E nós estamos diante de Deus aqui nessa noite, diante da palavra do Senhor, diante do Espírito Santo do Senhor, nos oferecendo na mesa da comunhão de Deus, através da sua santa palavra, do seu alimento, a comunhão na mesa. Nós podemos nos arrepender e quebrar os nossos pactos pecaminosos, os nossos pactos diabólicos. Você não precisa comunicar, anunciar ou ir lá e assinar. Você precisa se retirar. Em nome de Jesus, irmão. Se retire desse lugar que você se colocou, desse lugar que parece confortável, que você se colocou por causa do medo.
da onde você está se escondendo para não servir. O Senhor te chama para servir, e em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus, você pode ser liberto. E você é liberto através do Espírito Santo, por causa, mais uma vez, de Cristo, não por nossa causa. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.